unificação de todas as formações sociais do mundo em uma única formação social, que é essa formação social mundial, capitalista e financiarizada, sob o domínio, a direção do universo da finança. Um outro elemento que nós temos que levar em consideração dessas formações sociais é que quando nós estamos fazendo uma análise, independente desse aspecto, desse elemento da formação social, elemento da formação social mundial, nós podemos estabelecer formações, para fins de conhecimento, formações sociais nacionais, locais, regionais, nacionais. O que seriam essas formações sociais locais ou nacionais, melhor dito? Seriam sociedades concretamente dadas, que têm toda uma série de regras particulares, singulares e específicas, que tornam, mesmo dentro dessa formação social mundial, um país diferente do outro. Por exemplo, nós não somos iguais à China. Nós não somos iguais aos Estados Unidos, nós não somos iguais aos países da Europa, nós não somos iguais aos países do continente africano, que, por sua vez, não são iguais entre si, tem uma diversidade muito grande. Bom, então, isso aí é a chamada formação social nacional, que ela vem justamente de uma tradição histórica, de uma herança do passado, por um lado, e, por outro lado, ela, além de vir de uma herança do passado, ela vem de uma adaptação dessa sociedade ao modelo mundial. E é isso que faz, por exemplo, que em determinados países, como no continente europeu, haja toda uma série, sobreviva toda uma série de benefícios e de direitos sociais que não puderam ser derrubados. Qual é a razão disso? A razão disso é porque no continente europeu houve uma revolução vitoriosa, houve uma tentativa contra-revolucionária. A revolução vitoriosa foi a Revolução Soviética, uma tentativa contra-revolucionária de destruir essa revolução, que foi o nazismo, e a derrota dessa tentativa. E, a partir dali, uma população do continente europeu que queria um modelo semelhante ao modelo soviético. Queriam o socialismo. Aí, então, para que não houvesse uma nova revolução, se fez a Sociedade do Bem-Estar Social. Agora, no Brasil, por que o negro, no mesmo tipo de trabalho, ele ganha 70% do que ganha um branco, tendo a mesma qualificação? Por que uma mulher ganha menos do que um branco? E por que uma mulher negra ganha menos do que uma mulher negra, uma mulher branca, mesmo tendo o tipo de qualificação igual? É por uma razão muito simples. Por que também que eles não têm cargos de chefia? Eu vi o panfleto ali na entrada do sindicato a respeito disso. Uma razão muito simples. Como é que foi constituída a formação social brasileira? Qual é a herança histórica que essa formação social tem? Uma sociedade escravista, onde o negro era considerado inferior, o negro era considerado incapaz e a mulher era considerada um adereço doméstico. Por mais qualidade que tenham, por maior capacidade, por maiores condições de superar os homens brancos, essa nossa sociedade ela vai ter, do ponto de vista ideológico, uma herança muito forte da escravidão, que vai fazer nos identificar a mulher e o negro como seres inferiores e incapazes que estão recebendo a remuneração justa para aquilo que eles podem fazer. Tá? Esse é um grave problema que nós temos. É essa herança do escravismo que caracterizou uma formação social brasileira anterior à que nós vivemos e que terminou no final do século XIX com a abolição da escravidão pela princesa Isabel, que foi uma grande negociação
mediada pela princesa Isabel, entre a grande insurreição social feita pelos jovens estudantes da classe média emergente no Brasil, os abolicionistas, e os resistentes escravos que junto se uniram aos abolicionistas e começaram a criar um instrumental de insurreição popular. Antes que essa insurreição popular anti-escravista tomasse o poder, se negociou com a abolição da escravidão. Se proclamou a abolição da escravidão e, para neutralizar os proprietários de escravos, se botou todos os antigos escravos ao tempo. Não houve a divisão de terra, eles foram marginalizados e tiveram que reconstruir toda a sua vida, a vida das gerações, agora numa condição de livres. E naquele sentido, claro, que o Marx dá para a liberdade. Tu é livre porque a única coisa que tu tem é a tua vida. Tu não tem nada mais, a não ser a tua vida. E, a partir daí, eles tiveram que reconstruir tudo isso. Reconstruir a sua vida, reconstruir laços sociais, procurar se inserir na sociedade e, a partir da inserção na sociedade, procurar recuperar ou criar uma dignidade que eles haviam perdido no momento que eles foram embarcados nos navios negreiros no litoral africano. Essa é uma herança. Uma outra herança é essa questão da inferioridade da mulher. Agora, o que é interessante, o que é significativo, é que tem uma legitimação ideológica para essa inferioridade. É só nós pegarmos as teorias racistas e raciológicas que dominaram no final do século XIX, que provavam, da forma mais absurda possível, a inferioridade natural da mulher e das raças de cor. E hoje, o que nós estamos vendo? Quando é necessário excluir, acabar com tudo que foi constituído, e, ao mesmo tempo que se acaba com tudo o que foi constituído, impor, né, novas formas onde a população se transformem, os seres humanos se transformem em lobos, a famosa expressão aquela do final da Idade Média, o homem é o lobo do homem, né, se transformam em lobos e alcatéus de lobo lutando entre eles. Nós temos aí o recurso ideológico à ciência. Eu tenho colegas ali na universidade que fazem pesquisa biológica na área da biologia para descobrir os genes. O gene uma época, o grupo de pesquisa esse estava pesquisando o gene da homossexualidade. Não conseguiram chegar a uma solução nenhuma. Agora eles estão pesquisando o gene da violência, usando como cobaia os jovens internados na antiga FEBEM, na FASE. Eles querem descobrir, eles acham que a origem da violência não está na sociedade, não está nos sistemas sociais, não está nas formas, mas que é um problema genético. A gente conhece essa história. Essa história é uma história que vigorou nos Estados Unidos da América do Norte até a década de 1960, que vigorou na Alemanha nazista com toda a intensidade e que vigorou até a década de 2000, final da década de 1990 na Suécia. É a famosa eugenia. Tu exclui da sociedade, tu tira da sociedade aqueles que são considerados o portador dessas anomalias. Até o desenvolvimento da pesquisa genética sobre o gene, a tentativa de descobrir o genoma e o processo de mapeamento dos genes, isso se dava pelas características fenotípicas.
quem não tinha aquelas características faciais de andar, de se postar, etc. e tal, típicos, eram considerados degenerados. E, ao ser considerados degenerados, então eles não tinham direitos. Eles não apresentavam direitos. Agora, pensem bem vocês o seguinte. Hoje, onde é que iriam parar os bancários se usassem essa caracterização do fenotipo, da aparência física? Qual é o bancário que é exatamente uma pessoa que possui um porte elegante, ereto, relativamente musculoso, e que não tem algum problema de coluna, que não tem alguma distrofia no braço por causa das lesões de esforço repetitivo? Eles são degenerados, e então eles vão ter que teriam que ser eliminados e impedidos de se reproduzir. Agora tem uma outra coisa. Vocês já pensaram se um desses cientistas recebe financiamento de um banco multinacional para desenvolver uma pesquisa para descobrir que o LER e a tendinite não são por causa do volume de trabalho, da velocidade que tu tem que manejar as máquinas e equipamentos, mas é por causa de um gene? Também, que é tudo genético. E os caras estão fazendo essas pesquisas. E a gente vai ver o quê? Para que servem essas pesquisas? É para legitimar a modificação da legislação para atender o interesse econômico. Então, essa é uma característica. Agora, o outro elemento é que, nessa formação social, com um modo de produção dominante, isso se esparrama por toda a sociedade. Ninguém fala que o João Pedro, que era criança em 1960, filho de um peão de estância, que era um excelente trabalhador no manejo do gado e na doma do cavalo, e que hoje ele teria por volta dos 50 anos, desde a década de 1970, ele perdeu a capacidade dele de trabalhar, porque ele foi educado para cuidar gado e domar cavalo. Só que hoje, com as modernas técnicas, uma estância que antes tinha 10 peões, hoje tem 2. A técnica de domar cavalo é uma outra técnica. Ele se tornou supérfluo. O que vai se dizer? Vai se dizer sempre que ele é culpado, que ele tem um problema. Se não é um problema da inadaptação social, é um problema genético. É talvez porque o João Pedro seja filho de uma antiga, ou neto de uma antiga escrava com um antigo senhor de escravo, e filho de uma mulata com um branco ou com um negro. E que essa hibridação terminou provocando problemas genéticos dele. Tem um desses grandes geneticistas que ele defende a violência da guerra e o estupro na guerra por uma razão muito simples. Ele diz que isso é expressão de uma genética superior e que, na medida em que a sociedade do politicamente correto se estabelece, na medida que se estabelece um conjunto de igualdades nessa sociedade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma degeneração da humanidade. Por quê? Porque os genes superiores vão ser substituídos por genes inferiores. Então, o guerreiro, o agressivo, o violento, que é violento contra a mulher, ele é tudo isso porque ele é a expressão de um gene superior
que tem que colonizar toda a sociedade. E é isso que vai levar a um futuro radiante à humanidade. Bom, parece piada, mas o cara é professor universitário, é publicado, lido, muito lido, e ele é considerado um respeitável pesquisador científico. Qual é a razão de tudo isso? Bom, a razão de tudo isso é criar mecanismos que eliminem toda essa série de direitos e deveres de civilidade que foram constituídos. Que o chefe manda porque tem mais força, porque vai ter mais poder. E assim por diante. Bom, essa é, então, a característica. Agora, tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Em primeiro lugar, que na questão das formações sociais, nós não podemos ser simplistas e acreditar que sempre o econômico é o dominante. Eu tinha um colega que ele dizia o seguinte: o que manda é o bucho. Aí eu perguntei, como é que é isso? Ele disse assim: não, o que manda é o econômico. Tudo funciona diretamente subordinado ao econômico. Tu tem que manter o estômago satisfeito, ou seja, as condições materiais satisfeitas, e o resto está resolvido. Não, tem, numa formação social, tem o nível econômico, o nível ideológico e o nível político. Embora o econômico seja o determinante, ele não é permanentemente o dominante. Embora ele seja o determinante, o panorama geral dessa sociedade e dessa formação, nós devemos levar em consideração também que o político e o ideológico possuem uma autonomia própria e eles terminam influenciando. Um exemplo que a gente pode usar da influência do ideológico. Tá? Se começa um processo, uma campanha ao nível da ideologia que tem que mudar o sistema. O sistema moderno ele tem uma série de características que foram apontadas aqui, e vai chegar um determinado momento que vão ser eleitos os políticos que adotam aquele discurso privatista, o individualista e etc. e tal. E o que esses políticos vão fazer? Esses políticos vão votar leis. Ao votar essas leis, eles vão estar desmantelando o antigo sistema legal e modificando esse antigo sistema legal, mas também eles vão estar intervindo no econômico, porque eles vão estar, através das leis, criando os instrumentos necessários para que aquela economia predatória, aquela economia parasitária, aquela economia financeirizada, não encontre mais obstáculos, não encontre mais empecilhos. E ela possa, então, funcionar a pleno vapor. Ao mesmo tempo que é um conjunto, a formação social é um conjunto de modos de produção e de relações de produção, e cada modo de produção diferenciado tem os seus aspectos culturais, ou melhor dito, seus aspectos ideológicos dominantes, pode acontecer em uma determinada formação social que não a ideologia dominante ou determinante, mas que a ideologia mais generalizada seja correspondente a um outro modelo de sociedade, a um modelo, a um modo de produção dominado e a um modelo de sociedade anterior. Como é que a gente vê isso? Muito simplesmente quando a gente vê essa mentalidade que existe, né, que legitima que se pague um baixo salário para as mulheres e um baixo salário para as populações de cor. Onde é que está a origem disso? A origem disso está na ideologia dominante na época do Brasil escravista.
na época do Brasil colônia, onde a mulher era uma propriedade do marido e a função era reproduzir fisicamente o marido, onde a mulher era uma moeda de troca, de mercadoria, de alianças políticas e econômicas entre homens com maior ou menor poder, não interessava, ou com poder econômico e político igual, né? E onde a população negra era a responsável pela produção de toda a riqueza do país. E que era expropriada de toda essa riqueza do país. Para isso, tinha uma ideologia, que era aquela ideologia que dizia que o negro era descendente maldito de Noé. Depois, com o cientificismo, se provou que o negro tinha uma capacidade craniana e, portanto, ele tinha um cérebro menor do que o branco e que, por isso, ele tinha uma capacidade menor. E por ter um cérebro menor do que o branco, ele não podia ter determinadas funções e nem podia receber o mesmo do que o branco. Por incrível que pareça, isso aí foi predominante, foi dominante. E isso hoje está voltando, de certa forma, né? Mas, voltando então à questão das formações sociais. Sempre que acontece uma transformação, que nós chamamos de transformação revolucionária em uma sociedade, ela acontece dentro de uma formação social determinada. E essa transformação dentro de uma formação social determinada, ela é caracterizada pela substituição como elemento dominante ou determinante daquela formação social, de um modo de produção por outro modo de produção. E a consequência da substituição de um modo de produção dominante por outro modo de produção dominante na formação social é a própria transformação da revolução social. Há um período, que é um período chamado de transição. Durante esse período de transição, há um certo equilíbrio, mas onde o elemento dominante vai perdendo força, vai perdendo energia, vai perdendo capacidade, e o elemento desafiante vai criando força, energia e capacidade. Até que vai chegar um momento que esse equilíbrio não é mais possível de ser mantido, e a solução é uma transformação radical da sociedade. Isso caracteriza os períodos de transição, caracteriza a própria transição, a mudança. E o que me parece é que hoje, mesmo a gente não querendo se dar conta, a gente está vivendo uma fase de transição, de mudança da civilização. Ou seja, a gente está vivendo uma conjuntura, o chamado momento atual histórico, uma conjuntura histórica, que caracteriza essa transição da civilização. Só que o método do materialismo histórico, que nos instrumentaliza para fazer essa análise, ele nunca nos afirmou que o futuro será como como nós acreditamos que ele seja, que não será automático, que o mundo melhor não virá automaticamente. Ele sempre nos alertou que quando chega na crise, nesse momento de transição, se abre uma encruzilhada. E tanto nós podemos ter um mundo melhor, como nós podemos ter um mundo pior. E isso aí é expresso numa frase que o Marx coloca no início do Manifesto Comunista, que ele diz o seguinte: quando há situações de equilíbrio, situações de crise, essa crise se resolve por uma revolução social ou essa crise se resolve por um longo processo de decadência. E ele cita o exemplo da Revolução Francesa e do feudalismo na Europa, da emergência do feudalismo na Europa. Já a Rosa de Luxemburgo, ela é mais direta. Ela escreveu um opúsculo, um pequeno livreto no início do século XX,
numa época considerada revolucionária, que ela disse o seguinte, ó, é o título do livro, Socialismo ou Barbárie. Nós chegamos a esse ponto, que é o ponto de virada, de mudança da sociedade, ou nós nos encaminhamos para o socialismo, conforme ela diz que ela considerava o melhor, ou nós vamos cair na barbárie. Quer dizer, esse é o que caracteriza a crise no momento de transição, a conjuntura no momento de transição. E hoje nós estamos vivendo uma conjuntura de transição, não é nem de modelo de desenvolvimento do capitalismo, nem de modelo de desenvolvimento social, é da própria civilização. E basta nós vermos o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo no mundo hoje. Eu não sei se vocês acompanham, gostam de acompanhar as novidades militares que aparecem na imprensa. É chato, é uma coisa chata, não é toda a imprensa que publica, às vezes a gente tem que ir para órgãos especializados, mas é muito interessante. O presidente Obama anunciou em menos de um mês 2 novas armas dos Estados Unidos. Uma, um canhão que atinge 300 quilômetros de distância e que não usa projéteis, é um negócio eletromagnético, não sei exatamente como é, e que o efeito é mais brutal. Outra é um avião que voa 5 vezes ou 3 vezes a velocidade dos jatos supersônicos, o que significa, portanto, que há essa regressão. Mas tem uma outra coisa, um outro aspecto que vem desde o final do século passado e que a gente não tem prestado muita atenção, que é uma arma de destruição em massa que está sendo usado intensivamente e que tem efeitos brutais. É o tal de urânio empobrecido, que é utilizado na carcaça de blindados, que é utilizado nos projéteis desde metralhadoras .30 até projéteis dos grandes canhões, e também usado na ogiva de mísseis. Esse urânio empobrecido é o que nós podemos chamar uma arma radioativa não nuclear, porque ele não tem uma explosão atômica, mas ele tem algumas características. Por exemplo, quando ele impacta um alvo, ele atinge a temperatura por volta de 4.500 graus centígrados. As outras armas ficam em torno de 1.000 e poucos graus centígrados. Quando ele atinge o alvo, se nesse alvo tem um grupo de pessoas, ele mata todo esse grupo de pessoas, não pelos seus fragmentos, ele mata asfixiados, porque ele queima todo o oxigênio existente no local. Bom, só aí já ela é uma arma um pouco bárbara, brutal. Mas tem outra coisa, quando ela atinge o alvo, ela não se fragmenta, ela se pulveriza no que é chamado spray, que é constituído de nanopartículas ou minúsculas partículas de material radioativo que permanece na atmosfera, permanece no solo. Quando vem uma chuva, penetra no solo, atinge o lençol freático. Quando ele permanece no ar, ele é respirado por nós. Ele é mais fininho do que a poeira. Quando os animais pastam, eles consomem esse material radioativo e depois a carne deles ou o leite deles nos transfere esse material radioativo. E essa radiação, ela tem o defeito ou a vantagem, aí depende do ponto de vista que a gente se coloque, de ser uma arma genocida de longa duração. Quer dizer, ela mata
aqueles que estão no local de combate no momento, mas ela vai matar